irmãos, e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Boa tarde. Boa tarde, né? São 17h10 agora. Com muita alegria, né? Estarmos aqui mais um domingo. Vamos dar início com uma oração. Oremos. Senhor, ó Deus, grandioso Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Obrigado por cada vida, Senhor, que se faz aqui, que está aqui conosco, aqueles que estão a caminho. Obrigado pela semana maravilhosa que o Senhor tem nos dado, Senhor, por todos os livramentos. E gratidão pela vida, Pai querido. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Porque sabemos que não somos merecedores de nada, Pai. Muito obrigado por tudo, perdoa as nossas falhas, em nome de Jesus, ó Deus, esteja na frente deste estudo, esteja usando, Senhor, a vida do pastor Paulo, Senhor, estará à frente, né, nos orientando, nos instruindo, Senhor, na Tua palavra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Eu gostaria de ler o livro, aliás, o livro não, né? Capítulo 61 de Isaías. Isaías 61. Eu lerei aqui do 1 ao 4. Amém? Está funcionando o microfone? Vocês estão ouvindo? Está mexendo? 61, Isaías 61. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e o manto do louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Como diz lá no estudo de Êxodo, o povo que era cativo, né, que estava ali no Egito, foi liberto para uma nova oportunidade de vida, né? E hoje nós temos também essa oportunidade. Estamos vivendo debaixo da mão soberana, né, do nosso Senhor, uma oportunidade de ter uma vida de liberdade, uma vida de um renovo, né, podemos dizer assim. E assim, eu me sinto muito grata por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida e pela oportunidade de cada dia estar viva, né? É motivo de muita alegria. E gostaria de estar passando a palavra para o pastor Paulo, para dar continuidade em Êxodo 12, né? Acho que hoje a gente consegue terminar o capítulo 12, né? E agradeço pela oportunidade. Amém, professor, seja capaz. Aí depois teremos duas perguntas. O melhor fica para o final, né? Amém. Boa tarde, graça e paz, irmãos. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus e pela oportunidade de mais uma vez estarmos na sua casa para juntos meditarmos na palavra de Deus. Nós estamos meditando ainda o capítulo de número 12 do Êxodo, lembrando sempre os irmãos que estamos fazendo uma morfologia do texto. O que significa isso? Estamos interpretando versículo por versículo, né? Para podermos compreender melhor aquilo que Deus tem para nos instruir no texto sagrado. Então nós sempre temos lido a palavra de Deus, nós temos lido, muitos irmãos como eu procuram ler a Bíblia uma vez por ano,
mas é aquela leitura nossa que nós chamamos corriqueira, né? Uma leitura de certa maneira corrida, sem pararmos para analisar. Na matéria de bibliologia, aí já não é assim. Nós temos que ler, parar, entender o contexto, entender os assuntos que estão no capítulo ou nos versículos e fazer a contextualização, isto é, nós precisamos fazer a aplicação para os dias de hoje e para que nós possamos nos enquadrar na vontade de Deus nos textos que nós estamos estudando. No caso aqui, estamos no capítulo 12, se não me falha a memória, nós paramos no verso de número 29, justamente quando vai haver a última das 10 pragas que Deus envia ao Egito para mostrar ao faraó que ele, Deus, é quem tem todo o poder, toda a autoridade, e ele já havia estabelecido que o povo de Israel, o povo hebreu, um dia sairia do cativeiro egípcio. E isso está acontecendo aqui no capítulo 12, depois de 430 anos que esse povo fica aprisionado lá no Egito. Tudo bem, irmãos? Então nós vamos ler dos versos 29 em diante, e nós vamos ler até o 51, e a proposta é tentar terminar hoje o capítulo 12. Na leitura, se você perceber alguma coisa, se você quiser fazer uma pergunta, você guarde aí e no momento oportuno você pode fazer a sua pergunta, porque eu li de novo esse capítulo e encontrei algumas coisas aqui, fiz algumas anotações para nós podermos juntos dialogarmos, juntos discutirmos estes assuntos, tá bom? Capítulo 12, verso 29 em diante. E aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Como eu disse aos irmãos, é uma morfologia, então nós vamos fazer a interpretação já versículo aqui por versículo. Não sei como é que está aí na sua Bíblia, mas aí está dizendo que aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor a terra do Egito. E eu queria lembrar os irmãos que meia-noite aqui não é necessariamente 0 hora. Esse termo aqui, meia-noite, está dizendo que foi em um período, numa hora em que todos já estavam dormindo, não necessariamente a 0 hora, isto é, Deus não ficou esperando dar a 0 hora para enviar o anjo que iria ceifar a vida dos primogênitos, tá certo? Então, meia-noite aqui é apenas um ponto referencial de que já era tarde da noite, provavelmente de madrugada, tá bom? Então, levantou-se, verso 30, levantou-se o faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se um grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse mortos. Isto é, por causa da morte dos filhos, então todos os pais, quando de alguma maneira, irmãos, olha só, são coisas para nós pensarmos no texto. Pensa comigo, irmãos, você está dormindo, o faraó junto com os egípcios não acreditavam que Deus iria lançar mais uma praga, não acreditavam. Está todo mundo dormindo.
Como é que eles souberam que os seus filhos morreram? Quem me ajuda? Está todo mundo dormindo, inclusive as crianças. E como é que eles descobriram que os filhos primogênitos morreram? Porque houve gritos, clamor, angústia, choro, lamento. Como? Ninguém me ajuda? Está vendo como o texto é? A gente lê, né? Lê, e detalhes que a gente às vezes não para pensar. Parece que não tem sentido, né? Parece que não tem significado, mas tem. É que houve muito grito, houve muita agonia dos próprios filhos. E quando as crianças começaram a gritar desesperadamente, a chorar, então os pais acordaram, mas quando os pais chegaram no quarto, já não havia mais o que fazer, porque essas crianças morreram. Então naquela mesma noite, aí ó, agora o faraó acredita, agora o faraó vai entender que Deus em momento nenhum brincou, Deus em momento nenhum deixou de cumprir a sua palavra. Deus nunca deixa de executar seu juízo, sua justiça. Então naquela mesma noite o faraó chamou a Moisés e Arão e ele disse: levantai-vos e saí do meio do meu povo, tanto vós quanto vossos filhos, e de servir ao Senhor, como tem dito. Leva também convosco as vossas ovelhas, o vosso gado, como tendes dito, e ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. Aí. Para quem não queria deixar nem as ovelhas ir, para quem não queria deixar as crianças ir, ele foi ao longo desse período fazendo propostas ao povo hebreu. Não, vocês homens podem ir, mas as crianças e as mulheres ficam. Não, vocês maridos e mulheres podem ir, mas as crianças e o gado ficam. Agora ele está mandando todo mundo ir, não quer que ninguém fique, nem um animal. Que coisa, hein? E tem mais, ele ficou com tanto medo que ele pediu para Moisés e Arão orar por ele, para que ele também fosse abençoado. Ou seja, ele estava com medo de morrer. O grande faraó. Então os egípcios agora apertavam com o povo, apressando em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O pavor tomou conta dos egípcios, do faraó, da corte, de todo mundo, porque Deus estava executando o seu juízo sobre a nação egípcia. Então fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. Verso 34. O povo tomou então a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com os seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas, e o Senhor fez com que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Agora eles vão receber a indenização, ainda que diminuta pelos 430 anos de cativeiro, mas agora eles vão ser indenizados com prata, com ouro, com vasilhas, pagando de certa maneira. O faraó agora está pagando pelo tempo que os egípcios ficaram aprisionados, ou os hebreus ficaram aprisionados lá no Egito.
Que maravilha, hein? Sai ainda com dinheiro no bolso, com prata, com ouro, com todo tipo de vestimenta bonita, egípcia. E assim foi. Alguma colocação? Que classe maravilhosa! Que maravilha! Assim então, verso 37, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Segundo a maioria dos estudiosos, eu tinha dito aos irmãos já, que mais ou menos, alguns dizem que 4 milhões de pessoas saíram. O pastor Adolfo fez uma pesquisa e encontrou mais ou menos 2 milhões de pessoas, né? Mas nós não sabemos exatamente o número certo, mas acho que 2 milhões é um número razoável para que a gente entenda como Deus tem poder para abençoar as pessoas. Então, subiu também com eles, verso 38, uma mistura de gente, de ovelhas, de gado e muitíssimos animais. Olha lá, de novo, só para a gente lembrar, Deus não faz acepção de pessoas. Muitas outras nações, muitos outros grupos étnicos, muitos outros povos também estavam cativos no Egito há muito tempo, e por causa dos acontecimentos entre o faraó e o povo hebreu, ou seja, Deus revela-se a Moisés, revela-se a Arão, e estes passam a ser porta-vozes não só do povo hebreu, mas de todos os que estavam cativos. O Moisés e o Arão vão anunciar a eles que o único e verdadeiro Deus havia aparecido a eles e dado a promessa de tirá-los lá do Egito. E muitas pessoas que não eram hebreus, que eram de outras nacionalidades, que lá estavam, passaram a crer, passaram a acreditar, passaram a aguardar também que eles, quando Deus livrasse o povo de Israel, os hebreus do Egito, Deus também tivesse compaixão deles, tivesse misericórdia deles e permitisse que eles saíssem com o seu povo, o povo hebreu. E Deus fez isso. Está vendo como salvação não tem nada a ver com denominação, salvação não tem nada a ver com grupo étnico, salvação não tem nada a ver com RI de nenhum grupo. Salvação é a graça, a misericórdia da parte de Deus para com o pecador que reconhece o Senhor como soberano, como poderoso, como único, que tem autoridade, justo, bom e santo. Então muita gente acabou saindo com o povo hebreu, e eles não se tornaram hebreus não, viu, irmãos? Continuaram, cada um na sua nacionalidade, claro. Mais para frente nós vamos ver que muitos dessas pessoas que são chamados no texto do Êxodo, no texto de Número, no texto de Levítico, no texto de Deuteronômio, são chamados de estrangeiros. Estas pessoas, os homens, vão se circuncidar para poder ter direito de participar da Páscoa, para poder ter direito de participar das festividades, para poder ter direito de ter acesso ao tabernáculo. Então eles vão se tornar prosélitos do judaísmo. Eles vão se agregar ao povo de Israel e passam então a receber as instruções da parte de Deus, assim como o povo hebreu. Fazendo uma comparação, nós que já aceitamos Jesus, nós que já conhecemos as doutrinas bíblicas, nós que já conhecemos as doutrinas da denominação batista, nós que já temos a cultura religiosa da igreja histórica, que é a igreja batista, nós estamos familiarizados com as coisas do dia a dia do reino de Deus. Quando uma pessoa se converte, antes dele poder participar da ceia, que é a comparação da Páscoa para eles lá, esta pessoa precisa professar a fé em Jesus, essa pessoa precisa permanecer no nosso meio em comunhão, esta pessoa será averiguada pelos líderes até o momento que ele decida se batizar, e aí então ele passa a ser membro da igreja local. Isso é o que estava acontecendo no caso aqui com estes estrangeiros que saíram junto com o povo hebreu do Egito.
foi gradativamente se adaptando e aprendendo, junto com o povo de Israel, as regras que Deus iria passar para Moisés, para Arão e para a nação hebreia dali para frente. Veja que nem mesmo os hebreus ainda não têm regras, não tem norma, não tem tabernáculo ainda, não tem lei, não há nenhum estatuto ainda, tudo vai começar daqui para frente. A primeira exigência que Deus faz, o primeiro mandamento, a primeira orientação que Deus dá ao povo hebreu é: celebrem a Páscoa do Senhor. Ou seja, vocês precisam, a partir de agora, que é onde nós estamos lendo, todos os anos, comemorar a libertação que eu promovi a vocês. Essa é a primeira orientação que Deus dá ao povo. É a primeira mais importante. É aqui, essa comemoração, essa lembrança, vai fazer com que a fé e a comunhão do povo hebreu para com Deus vá se desenvolvendo ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Da mesma maneira, quando uma pessoa se converte, e então é um novo convertido, está caminhando ainda nos passos na igreja, no evangelho, mas conforme vai passando os meses, vai passando os anos, essa pessoa vai tendo experiências particulares com Deus, e experiência de comunhão com a igreja, ele vai participando dos afazeres da igreja, a ponto de se desenvolver todos os dias na presença de Deus. É isso que está acontecendo a partir do verso de número 37 em diante. Nós paramos no verso 38, verso 39. Já fora do Egito, cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito e não puderam deter-se, não havia preparado para si provisões. Isto é, a saída foi tão rápida. O momento em que o faraó, de certa maneira, quase os expulsa, não teve tempo para que a massa do pão pudesse levedar. Então, não deu tempo para pôr o fermento. É por isso que eles vão aprender a comer na Páscoa o chamado pão ázimo, que nós já tratamos dele em aulas anteriores. É aquele pão insosso, é um pão duro, não tem sal, não tem fermento, não tem nada, não deu tempo para a massa fermentar, tiveram que sair às pressas. Qual é a comparação? Qual é a contextualização? Como aplicar para as nossas vidas nos dias de hoje? A pessoa que aceita Jesus, ele tem que vir do jeito que ele está. Ele não pode ficar procrastinando, ele não pode ficar empurrando, ele não pode ficar como aquele jovem que Jesus convidou para segui-lo, e o jovem disse: Senhor, permita-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus vai dizer: olha, você tem outros parentes, você tem outros irmãos, deixa que os seus parentes, a ideia de os mortos sepultar os seus mortos, você tem outros parentes, você tem pessoas que podem cuidar do seu pai, vem e segue-me porque eu estou te chamando. Ou seja, não é para esperar mais. A partir do momento que a pessoa ouviu a voz do Espírito Santo em seu coração, e aqui, irmãos, cabe uma explicação. Para a pessoa que não aceitou Jesus, ele não pode ficar aguardando para a semana que vem, o mês que vem. É urgente que ele aceite Jesus. E para nós que já aceitamos Jesus, não podemos nos descuidar dos afazeres do reino de Deus. Não podemos ficar deixando aquilo que nós sabemos que temos que fazer hoje para amanhã, ou para a semana que vem, ou para o mês que vem, ou para o ano que vem, quem sabe. Então, é uma lição que nós aprendemos dessa questão da massa não levedada. Isto é, não precisa esperar a massa levedada, não precisa colocar fermento, é para vir do jeito que está, é para fazer agora, com pressa, não dá tempo para esperar. Porque imagine, se eles fossem esperar a massa levedada lá no Egito, eles não seriam libertos. Deus deu libertação de noite, no meio da noite, madrugada, e do jeito que eles estavam, era só pegar tudo que já estava pré-organizado e sair deserto afora. Amém? Jesus disse que a seara está pronta, e
E é uma seara enorme, mas poucos são, não os cearenses, tá? Os ceifeiros. Poucos são os trabalhadores. Verso de número 40, ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi 430 anos. E aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os livrou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Que coisa importante. Eu não sei você, mas eu não me esqueço do dia da minha Páscoa. Eu não esqueço o dia que o Senhor me libertou. Eu tenho na memória os passos que eu dei saindo da minha casa até a igreja. E eu digo aos irmãos, eu já saí de casa convencido, convicto de que naquela noite eu entregaria minha vida a Jesus. Na verdade, eu já tinha aceitado Jesus em meu coração, só precisava fazer a minha profissão pública na igreja. Mas eu já saí da minha casa decidido. Hoje eu vou aceitar Jesus como Salvador. E isso ficou gravado na minha memória. Eu não esqueço o dia, eu não esqueço a noite, eu não esqueço o culto, eu não esqueço os hinos, eu não esqueço a pregação que foi feita. Não sei, cada um tem um meio, um jeito, né? Mas eu não esqueço. Estava até comentando com o irmão Pedro os 2 hinos que cantaram lá na igreja no dia que eu aceitei Jesus. E a mensagem foi uma mensagem apocalíptica. O pastor que pregou sobre o inferno, dia do juízo de Deus. E aí eu falei, eu tenho que aceitar e agora, já, para não ir para o inferno. Não é, Maria? Então Deus está alertando aqui o povo de Israel que eles não podem, um livramento desse, uma bênção dessa. A salvação é a nossa maior bênção. Deus, depois da salvação, nos agracia com muitas bênçãos, mas a bênção maior na minha vida e na sua vida é estarmos salvos em Cristo Jesus. E Deus está dizendo ao povo de Israel, não se esqueçam desta data, não se esqueçam desse dia, não se esqueçam desta noite, porque nesta noite eu livrei vocês de um cativeiro de 430 anos. Verso 43. Disse mais o Senhor a Arão e a Moisés: essa é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Aí agora é a pergunta que eu tenho para fazer aos irmãos, para nós discutirmos. Verso 43 está dizendo que nenhum estrangeiro podia comer a Páscoa. Mas Deus não permitiu os estrangeiros sair junto com o povo hebreu? Deus não salvou eles também agora do cativeiro? Sim ou não? Fazer que nem universal. Sim ou não? Pessoal? Sim, Deus aceitou esse povo estrangeiro, aceitou essas pessoas não hebreias no meio dos hebreus, mas agora tem aqui uma ordenança já da parte do Senhor, um alerta, dizendo o seguinte, que nenhum estrangeiro poderia comer a Páscoa. E aí eu pergunto, por quê? Por que nenhum estrangeiro podia comer a Páscoa? O pastor quer falar. Quando o pastor, eu já conheço mais ou menos os jeitos das pessoas, né, aqui, quando o pastor dá uma respirada assim, é porque ele quer falar alguma coisa. O povo de Israel ainda era um povo exclusivo de Deus, né? Fazia muito mais sentido para o povo separado por Deus, o povo de Israel, a celebração da Páscoa. A questão de ambos os povos fazer um só era bem mais para frente, né? Então, isso era pertinente ao povo escolhido por Deus, o povo de Israel. Fazia sentido para eles a celebração da Páscoa. Está certo o que o pastor respondeu, está errado não, está certo. Mas além do que o pastor falou, tem um outro detalhe. Além de Israel ser um povo escolhido, eles já haviam passado por uma exigência da parte do Senhor que os
caracterizava como um povo exclusivo do Senhor? Quem lembra? A circuncisão. Toda criança do sexo masculino, isso aí já não tem nada a ver com a lei, tá vendo? Isso aí Deus ordenou a Abraão lá no capítulo 17 do Gênesis. Olha só, irmãos, como Deus é coerente. Olha como a Bíblia se entrelaça entre si e se auto-interpreta. Lá no capítulo 17, Deus faz promessa à descendência de Abraão, queria povoar toda a região do Oriente Médio, que nós já sabemos, é o povo de Israel, é esse o povo hebreu e tal, e Deus fez um pacto com Abraão e com seus descendentes, para que eles fossem diferentes dos demais povos, um povo que servisse ao Senhor. Toda criança do sexo masculino, ao 8º dia, precisava fazer a circuncisão. Isso diferenciava dos demais povos. Então, todo hebreu que nascia do sexo masculino era circuncidado e só podia então participar da Páscoa, a exclusividade do povo hebreu, e todos que tivessem sido circuncidados. Vamos fazer a aplicação aqui? Se alguém aceitar Jesus hoje como Salvador aqui na igreja, esta pessoa já está salva, ok? Aceitou Jesus, está salvo. Mas se nós tivermos ceia, esta pessoa que aceitou Jesus e que já está salva, ainda não poderá participar da ceia, da mesa do Senhor. Por quê? Porque só pode participar da ceia do Senhor a pessoa que se batiza, a pessoa que aceita as ordenanças bíblicas e está decidido a obedecer às regras, às normas da denominação. E é por isso que o pastor, um líder, vai preparando o catecúmeno, o novo convertido, até o batismo, orientando, mostrando as regras, mostrando as doutrinas, e vai instruindo, vai ensinando. Aí quando chega a próxima batão, você está disposto a obedecer? Você quer realmente seguir ao Senhor? Tá, olha, tá. E a pessoa, não, eu quero, tá. Aí ele vai e se batiza. Então, a circuncisão é que dava o direito do hebreu participar agora com liberdade da Páscoa, enquanto que o estrangeiro, que não tinha ainda sido circuncidado, não podia participar, não pôde participar dessa primeira Páscoa. Mas veja, irmãos, como Deus é bom, como Deus é misericordioso, como Deus é longânimo e como Deus ama as pessoas. Isso não quer dizer que esses estrangeiros que saíram nunca participaram da Páscoa. Sim, nós vamos ver na sequência que Deus mesmo vai instruindo esses estrangeiros que eu salvei também, Moisés, Arão, anciões, conversem com eles, conversem com as esposas, conversem com os filhos e diga a eles que tem um meio deles se tornarem como vocês, povo exclusivo meu. Se eles aceitarem, se eles quiserem se circuncidar, vocês vão colocá-los dentro das fileiras de Israel. Que maravilha! Pastor. No verso 48, né, que trata. Pronto. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum circunciso comerá. Está vendo? Então veja só, irmãos, é para a gente entender. A primeira Páscoa foi só para os hebreus. Não havia tempo de circuncidar os estrangeiros que eles saíram correndo, irmão. Eles saíram apressadamente, saíram durante a madrugada. Não dava para, olha, nós queremos participar, Moisés, circuncida. Não, agora não dá, vamos correr. A gente tem que fugir, porque o faraó vem atrás. Deus vai ter que fazer milagre. Agora a coisa é com pressa, vamos embora. Lá no deserto é que esses estrangeiros foram circuncidados. Então no ano seguinte eles já tiveram condição de participar da segunda Páscoa em diante, e a partir dali ficou uma regra, uma doutrina, um ensino. Qualquer estrangeiro que se agregasse ao povo hebreu, que se agregasse ao povo de Israel, poderia participar da Páscoa, desde que ele se deixasse ser circuncidado e, é claro, obedecesse às normas, às regras, a lei que o Senhor estava estabelecendo para o povo de Israel. Tudo bem? Então veja, não é porque
porque Deus é ruim, não é porque o povo de Israel é mais bonitinho do que os estrangeiros. Não, é porque era um povo já que havia recebido a orientação da parte de Deus através de Abraão, e passou para o Isaac, passou para o Jacó, e passou para todas as tribos a partir dos 12 filhos de Jacó, e agora nós estamos aqui com Moisés, Arão, e mais de 630 mil homens, e mais ou menos 2 milhões de pessoas, e aí vem mais esses estrangeiros, que não sabemos quanto eram, mas era muita gente que passa a servir. O mais importante aqui, irmãos, é entender que esses estrangeiros acabaram aceitando a Deus como seu Senhor, como o Todo-Poderoso. Eles creram no poder de Deus e passaram a ter comunhão com Deus e, portanto, o direito da graça de Deus e da salvação. Sem ser Deus. Está vendo como as pessoas, às vezes, no pregar, no ensinar, não entendem essas coisas? Tem gente que fala que no Antigo Testamento Deus só escolheu e Deus só chamou o povo judeu. Não é verdade. Deus nunca fez acepção de pessoas em época nenhuma. Todos quantos quiserem se aproximar de Deus, Deus os acolheu com amor, com carinho e com misericórdia. Amém? Amém. Existe humilde e arrogante, naquele tempo já existia também. Já tinha. Então, caminhando aqui para finalizar o capítulo 12, o pastor já nos ajudou, adiantando. Então veja só, só voltando lá, que é a instrução que Deus está dando para o Arão, para o Moisés, como ia ser a primeira Páscoa. E dali por diante, então o estrangeiro ia circuncidar e lá para frente ele poderia participar. Aí Deus continua na instrução, no verso 44, dizendo o seguinte: porém todo escravo, comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. Outro detalhe aqui, como é uma morfologia, versículo por versículo, a interpretação, nós vemos aqui que a prática de compra e venda de escravos no Antigo Oriente, no Antigo Testamento, era algo absolutamente normal, tá? Nós não precisamos nos escandalizar com isso. Era normal, porque fazia parte das necessidades trabalhistas, culturais daquela época. Hoje é um absurdo nós tratarmos alguém como escravo, mas até porque a cultura é diferente. Vou dar um exemplo. Nós tivemos recentemente, não faz muito tempo, o problema da escravatura, não só no Brasil, como na América do Norte, na Europa e em tantos outros países, né? Um vexame, uma coisa terrível. Mas por quê? Porque essas pessoas que foram escravos, no caso os negros no Brasil, não recebiam nada pelo que faziam. E não estavam devendo nada para ninguém. Eles foram capturados em sua terra natal e comercializados por pessoas que tinham sanha de ganhar dinheiro a qualquer custo. Não é o caso bíblico, tá? Não é o caso bíblico. Então vamos explicar. Uma pessoa se tornava escravo no Antigo Oriente, no Antigo Testamento, quando ela se endividava, por exemplo. Eu comprei uma propriedade do pastor e não pude pagar. E nessa propriedade eu construí uma casinha e eu tenho 3 filhos e meus filhos agora têm 6 netos e eu moro nessa propriedade com meus filhos, com os meus netos, com a minha família, e eu não tenho como pagar o pastor. Ele não pode me despejar, ele não pode me jogar para fora. Então o que é que se fazia? Eu me tornava escravo dele por toda a minha vida. Era feito um acordo e eu iria trabalhar para ele durante o resto da minha vida, ou por um período de tempo, dependendo da quantia, enfim, mas era um ato legal, necessário. Ou quando a pessoa precisava de dinheiro
para saldar uma dívida com outra pessoa, que não queria que ela fosse escrava dessa outra pessoa. Eu poderia pegar o dinheiro emprestado com o pastor, no caso, olha, eu preciso pagar uma dívida de 300 mil reais, eu não tenho, ele tem, e ele paga a dívida para mim, e eu passo mais uma vez, de novo, dentro de outras circunstâncias, ser escravo dele. Então era normal esse tipo de situação. Estou explicando porque está aqui no texto. O escravo comprado é esse, é aquele que o seu senhor o comprou. Portanto, esse seu senhor tem direito nele porque ele o comprou. Eu dei toda essa volta, eu fiz todos esses comentários para lembrar os irmãos que nós somos escravos de um senhor, que nós somos comprados por um senhor. E o preço que esse Senhor pagou em mim, para mim, em você, ele é inimaginável. Isto é, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos salvou e não há preço em valor monetário que possa calcular o valor de uma alma. O que eu estou querendo dizer é que nós somos sempre dependentes e temos que estar à disposição do serviço na casa do Senhor, porque dele somos. É isso que o salmista Davi quer dizer no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. O que ele está querendo dizer? É o seguinte: o Senhor é meu dono, ele manda em mim, eu o obedeço irrestritamente, é ele quem coordena a minha vida, eu o obedeço. Essa é a analogia do pastor com a ovelha. É o pastor que manda, é o pastor que guia, é o pastor que cuida, mas a ovelha é do pastor. A ovelha não tem autonomia. Então, essas simbologias, essas aplicações nós precisamos lembrar. Então, nós somos literalmente comprados por Deus. E aliás, só para concluir, nós somos comprados duas vezes. O pastor já passa para o senhor, o pastor pediu a vez. Veja só, nós somos comprados por Deus duas vezes. A primeira é quando ele nos cria através de Adão. Somos todos descendentes de Adão. Nos perdemos na vida do pecado, por causa do próprio pecado de Adão, já nascemos em pecado, e nós mesmos, cada um de nós, cometemos nossos pecados individuais ao longo da nossa vida. Jesus Cristo veio, morreu na cruz, nos resgatou de novo. Portanto, nós pertencemos a Deus duas vezes. Primeiro, porque Ele nos criou. Segundo, porque Ele nos comprou pelo sangue de Jesus. Portanto, se tem alguém que é escravo, somos nós. E somos escravos de Sovela, tá? Lá na frente nós vamos estudar melhor o que é escravo de Sovela, mas eu explico para não deixar pairar dúvida. Escravo de Sovela é quando então o pastor me comprou pela dívida que eu tive da propriedade dele, que eu não pude pagar, mas nós acertamos 30 anos de serviço. Pronto, eu vou trabalhar 30 anos para o pastor Adolfo e tal. Não, mas 30 anos não passa, tá? Parece que não, mas 30 anos não passa. Israel ficou 40 anos no deserto. Venceu os 30 anos. Agora eu chego no pastor Adolfo e falo: pastor, acabou a dívida, mas é o seguinte, eu já estou tão adaptado aqui, meus filhos cresceram aqui, eu tenho, meus netos nasceram tudo aqui, vamos fazer o seguinte, eu quero ser escravo de Sovela. O que era escravo de Sovela? O escravo é quem desejava ficar na propriedade com o seu senhor pelo resto da sua vida. Aí o senhor falava: então fura a orelha e eu vou colocar uma sovela. Por isso que chama escravo de sovela, uma argola, um brinquinho. Não é igual essa turma de hoje aí, não, tá? Que anda com um brinco para cima e para baixo aí, nada a ver. Era uma marca, um sinal. Quando essa pessoa chegava no comércio, quando essa pessoa ia viajar, quando essa pessoa se apresentava diante de outras pessoas, a cultura da época dizia: este homem é fiel ao seu senhor, porque ele é um escravo de Sovela, e o senhor dele ama ele, gosta dele, ajuda ele, porque furou a orelha dele, e ele não vai ser de mais ninguém. Está com a orelha furada aí com Cristo? Já furou sua orelha? Pastor. E era a decisão mais sensata, né? Porque terminando o prazo lá que ia servir o Senhor,
e quisesse ir para outro lugar, sem ter base, sem propriedade, sem banho, sem nada, né? Era até uma decisão bem sensata. E pouco antes da sua palavra, né? Uma ilustração daquele menino que fabrica um barquinho, depois ele perde, né? Depois, quando ele consegue de novo, você deu 2 vezes, porque primeiro eu te fiz e depois eu te comprei. Na hora que o pastor estava falando, eu lembrei dessa ilustração. E o que eu queria falar mais no início são os 2 aspectos, né, da nossa experiência com Jesus. Os 2 que nós destacamos. Ele é o nosso Salvador, porque Ele nos salva da perdição, da condenação eterna, mas Ele é o nosso Senhor também. E há muitas pessoas que parece que levam mais a sério esse primeiro aspecto, que Ele é o Salvador, então o que Ele tem para mim, né? Salvação, bênção e tal. E não levam em conta que Ele é o nosso Senhor, para nós os servirmos, né? Então há uma responsabilidade dos servirmos, e até se alguém analisar uma diferença de servir a Jesus, é glorioso, é maravilhoso servir a Jesus, fazer a sua vontade, obedecer, né? Trabalhar na sua obra. Isso é muito importante, só que muitos não levam isso a sério. Ele tem só o primeiro aspecto: Ele é o meu Salvador, Ele tem bênçãos para mim, mas da minha parte, então o que eu tenho a oferecer, não há uma preocupação, né? De servi-lo, de obedecê-lo, trabalhar na sua obra. Esquece da ética, né? Porque a ética, ela tem o compromisso de ter direitos, mas também temos deveres. Ou, no caso, muita gente vai só para o lado sensacionalista, né? O lado espiritual, salvação. Graças a Deus, Jesus é meu Salvador, Ele me salvou. Sim, mas tem o outro lado, que é a razão. O que é que a razão diz? Ora, se Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, logo eu sou o servo dEle. E tenho que estar à disposição dEle, para o que Ele quiser, no momento que Ele me chamar, e o que Ele entregar em minhas mãos, eu preciso fazer com alegria e perfeição. Bom, irmãos, então graças a Deus nós só vamos ler e acabou. E aí a irmã Elizabeth termina aqui para nós. Vai fazer inclusive 2 perguntas aí para os irmãos. Os irmãos perguntam porreta, viu? Ela preparou 2 perguntas aí, vocês vão ficar a semana inteira quebrando a cabeça. Então veja só, verso 48, né? Não, verso 46, só vamos ler, tá? Então o cordeiro há de ser comido numa sua casa, nós já falamos sobre isso. Da sua carne não levareis fora da casa, nem quebrareis ossos nenhum, tipificando aqui Jesus, na cruz do Calvário, que nenhum osso foi quebrado e tal. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro hóspede contigo quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja circuncidado todo macho. Então se chegará e observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro, que peregrinante de nós, né? Deus não faz acepção. Não importa se é hebreu ou não, tem que obedecer às regras instituídas, estabelecidas por Deus, né? Assim fizeram então todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel, segundo as suas turmas. E aí, na semana que vem, nós vamos estudar o capítulo 13, que é eles indo até a divisa de Israel com o Egito, num lugar chamado Cades Barneia. E eles foram rapidinho, irmãos. Em menos de um mês eles chegaram lá. O problema, nós vamos ver que começaram a acontecer coisas, porque tinha gente que não entendia que Deus era o Senhor, que Deus é quem mandava, que Deus é quem dava as regras, que Deus é quem estava à frente, que Deus é quem livrava. Irmã Elizabeth, Deus abençoe, e a semana que vem, se Deus quiser, estamos juntos. Se os irmãos quiserem estudar o capítulo 13, estudem, e quiser fazer as perguntas, tragam para nós discutirmos juntos. Deus abençoe. Amém, né? Muito bom aprender mais da palavra. E por mais que a gente lê, sempre tem alguma coisinha nas entrelinhas, né?
Aí o pastor falando sobre fermento, né, que o povo tem que sair às pressas, estudando um pouco sobre fermentação natural, o mínimo são 12 horas para preparar um pão, né? Então, com certeza eu não poderia esperar esse tempo todo. E Deus é maravilhoso, mesmo o povo estando no cativeiro, oportunidade de arrependimento, e ter uma vida próspera, né? Porque eles levaram os despojos, né, dos egípcios, mais o rebanho, e glória a Deus, a gente tem vivido as bênçãos até os dias de hoje, né? Pela obediência. Aí vamos lá para as perguntas. As perguntas o pastor Paulo já respondeu, né? Fica fácil. No texto que nós estudamos, né, Êxodo 12, menciona que no dia que os israelitas completariam mais um ano, né, de escravidão, eles foram libertos. Quanto tempo os israelitas permaneceram lá escravos no Egito? 130 anos. O pastor Paulo mencionou, o pastor Adolfo também, né, comentou. 430 anos de escravidão. Isso, aí está lá no versículo 40, Êxodo 12, 40 e 41. Ele fala. Oi? Tudo bem? Isso, 40 e 41, de Êxodo 12, responde, né? 430 anos de escravidão. Bastante tempo, né? A pergunta número 2, para nós encerrarmos aqui. Para os estrangeiros que estavam no meio do povo de Israel, eles precisavam cumprir algumas exigências para poder participar da cerimônia da Páscoa. Quais seriam essas exigências? A risadinha do Rock. Deixa os irmãos participarem, Rock, você sabe, viu? O pastor não fala. Quais seriam essas exigências? O pastor Paulo finalizou, né? O pastor Adolfo também leu o versículo. Isso. Assim, os machos, né, fossem circuncidados para poder participar. Aí a resposta está lá no 44 e no 48. Versículo 44 e 48. Amém? E ainda observar direitinho como Deus tinha determinado, né? Além de circuncisar, fazer direito, como o Senhor tinha determinado, todo o critério, né? É importante eles também observarem. Amém? Alguma dúvida? Algo a acrescentar? Amém? Aí vamos partir agora para os aniversariantes, né? Aniversariantes, nós tivemos o Ivan, né, no dia 12, e a irmã Neide no dia 14. A irmã Neide eu coloquei no grupo, mas ela não está, né, no grupo da igreja, e o Israel acho que também não está, né, no grupo. Aí eu mandei no particular, né, também. Os irmãos estarem orando por eles, né, essa semana. Tem mais algum nome? Então, o Pilar Ismael. Ismael é o da Vanessa, né? Da polícia? É o marido da Vanessa. Ah, não. Estou fazendo confusão com a Adriano, que é da Ismael aqui da Natália. Da irmã Maria das Dores? Isso. Porque eu não tenho a data do aniversário dele, vou colocar. Ele estava no. É porque ele vai. Apareceu no Face. Ele sem chegando. Mas ele é membro da nossa igreja? Não, ele tá falando. Ele começou a vir e ajudar aqui no som, na imagem e tal, mais recentemente, né? Então é isso. Gostaria de pedir para o pastor, né, orar finalizando o nosso estudo. Amém? E pelos nossos aniversariantes. Hoje nós não temos nenhum visitante, a irmã Cida já é nossa, né? Soberano Deus, muito obrigado, Deus, por este dia que tens concedido a nós, tens nos protegido, tens nos guardado, tens nos amparado, tens nos dado o ar, o alimento, a nossa vestimenta, nosso abrigo, tens, ó Deus, cuidado de nós, talvez naqueles momentos que menos
ou não talvez, mas com certeza, aqueles momentos que menos percebemos, pois o cuidado é especial sobre a vida de cada um de nós. Por isso nós rendemos graças. Queremos agradecer a Deus, porque temos o grande privilégio de estudar tua maravilhosa palavra, para sempre revermos o poder que o Senhor tem, o domínio, a direção da história, o cuidado, o zelo, toda a determinação quanto à vontade do Senhor. Obrigado a Deus por esses momentos preciosos. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um que aqui pôde se fazer presente. Aqueles que nos acompanharam dos seus lares, ó Deus, abençoe cada um deles, suas famílias. Quero agradecer, ó Deus, por estas vidas para as quais desse mais um ano. Nossa vida está completamente em tuas mãos, nós dependemos do Senhor, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos dá a vida, o Senhor preserva, o Senhor nos chama para o descanso no momento que quer. Por isso, ó Deus, quando vivemos mais um instante, mais uma hora, mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, nós, ó Deus, reconhecemos que é motivo de agradecermos ao Senhor. Por isso agradecemos, ó Deus, pela vida do nosso irmão Ivan, que tem, ó Deus, demonstrado dons maravilhosos e tem usado na tua obra, Senhor. Obrigado por essa vida preciosa. Onde ele está agora, ó Deus, sinta a alegria da tua presença, seja guardado, amparado por ti, Senhor. Da mesma forma, nosso irmão Ismael, essa bênção, ó Deus, que tens mandado também aqui para o nosso meio, continue a guardar, ó Deus, a dirigir, a ajudá-lo no seu dia a dia. Obrigado, ó Deus, por teres concedido mais um ano a ele. Também a nossa irmã Neide, nosso irmão Israel, ó Deus, também tem sido motivo de muita alegria tê-los na nossa convivência, tê-los conosco, ó Deus. Muito obrigado por essas vidas preciosas. Ó Deus, abençoe-os, que eles sintam também sempre a tua direção, a capacitação vinda do Senhor, a direção vinda do Senhor. Sintam a alegria maravilhosa da tua presença na vida deles. Da mesma forma, pedimos pelo Gabriel, do seu desenvolvimento, ó Deus, cuida deste jovem também, e assim da sua família, de um modo todo especial. Agradecemos, ó Deus, pelos jovens, que também têm sua classe, jovens, ó Deus, que tens tocado nos seus corações, para mostrarem os dons que tens dado a eles, as oportunidades. Ficamos felizes, ó Deus, por esta manifestação, por esse trabalho, por esse agir dos nossos jovens valorosos, Senhor. Cuida deles, abençoe o irmão André, que está, ó Deus, na responsabilidade desta aula. Cuida dele, ó Deus, instrua, faça, ó Deus, a tua vontade através desta vida. E pedimos, ó Deus, no culto que se segue, a tua direção, para que o teu nome seja glorificado, exaltado, ó Deus. Só tu és digno de ser adorado, de ser louvado, Senhor. Tanto aqui que nos reunimos para esse propósito da adoração ao Senhor, como sabemos que em tantos outros, muitos lugares, os teus servos estão se reunindo para adorar ao Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Gratidão pela oportunidade, né? Tem um pavezinho lá embaixo, viu? E que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Amém. Amém. Amém.